Apocalipse 2, 18 diz o seguinte: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chamas de fogo. Interessante, né? Estas coisas diz o Filho de Deus, aquele que tem seus olhos semelhante ao quê? Labaredas de fogo. O que será que Apocalipse quer dizer? Que imagem quer passar? Mostrando que quem diz a palavra é o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como que chamas de fogo. Algumas coisas a gente pode considerar nisto aí. É aquele que vê com clareza, pois o fogo traz a luz consigo. Ele vê com clareza. Outra coisa, o fogo tem outro simbolismo. Ele queima o que não presta. Não é verdade? Mas aqui em Apocalipse, ele está focado ali em Apocalipse 2, 18. Aquele que vê com clareza. Ele tem os olhos que saltam labaredas de fogo. Então, se nós temos um Deus que vê com clareza, será que Ele não está vendo as nossas condições pelas quais nós estamos passando? É claro que Ele está vendo. É claro que Ele está vendo. É por isso que em outra parte Jesus diz: não andeis ansiosos de nada. De nada. De nada andeis ansiosos. Jesus fala isso. Não andeis ansiosos de nada. Qual é a base para Jesus dizer não andeis ansiosos de nada? É que tem um olho que tem labaredas de fogo, um olho que vê corretamente, um olho que vê cada pessoa, que vê as situações que estamos. E Ele quer que nós exerçamos fé. É a condição sem a qual nós não podemos agradar a Deus. Nós só estaremos na condição de agradar a Deus quando nós tivermos as chaves da fé. E quando fala de chave, nós vemos que a chave é um instrumento para nós usarmos. E se é um instrumento, a chave é ela quem vai fazer a obra. Mas agora tem que ser movimentada pela sua vontade. Nós temos uma porta. Para a porta se abrir, você fala: eu abri a porta. Para aí, você não abriu a porta, não. Quem abriu a porta foi a chave. A chave abriu a porta. Mas por um ato de sua vontade, você usou a chave e a porta se abriu. Assim é com a vontade de Deus. Nós temos que conhecer a vontade de Deus. Agora você me pergunta: como que eu posso conhecer a vontade de Deus? Deus está lá no céu, eu estou na terra. Essa pergunta é bem fácil de responder. Deus deixou a vontade dele escrita. Deus tem 2 concertos com o homem da terra. Mas agora nós estamos no 2º concerto. Deus tem um contrato com o homem na terra. Pois Deus tem um projeto com o homem. Agora,
homem precisa conhecer esse projeto de Deus. O mal é que o homem não conhece o projeto de Deus. O homem ignora o projeto de Deus. E assim Deus fica com os braços cruzados, com as mãos atadas. Ele não pode agir, pois o homem ignora os projetos de Deus. Esse é o grande problema dos cristãos que ignoram o projeto de Deus. Muitos cristãos que acham que a fé é um problema dele. Ele que tem que ter fé. É uma possibilidade que está dentro dele. Ele que tem que ter fé. Não. A fé é o objetivo. É isso que o cristão tem que aprender. A fé é uma ferramenta. Por isso que eu tenho dito, a fé é conhecimento. E Deus já tem dito isso nas Escrituras Sagradas. Meu povo perece, meu povo morre por falta de conhecimento. É isso. Quem não tem conhecimento não vai usar a ferramenta, pois não tem conhecimento. Não vai usar a ferramenta adequada para o caso adequado. Não vai ser específica. Vai sofrer muito. E talvez jamais encontre a solução. Se eu tenho uma madeira para serrar, eu pego uma faca. Não vou conseguir nunca. Vou sofrer muito. Mas não vou atingir minha meta. Resultado, vou desistir daquele procedimento. Porque não achei a ferramenta adequada. Não achei o serrote. O instrumento adequado para me serrar aquela madeira. Assim é com o conhecimento de Deus. Nós temos que achar esse conhecimento de Deus. Nós temos que achá-lo. É uma ferramenta. E quando se tem a ferramenta, a gente se usa. E quando se tem a ferramenta certa, o serviço sai rápido e sai bom. É isso que Deus quer que nós saibamos. Que usemos a ferramenta certa. Mas para usar a ferramenta certa, tem que ter conhecimento. Tem que saber da ferramenta. E no reino da fé, no reino do conhecimento de Deus, a ferramenta está no conhecimento das promessas de Deus. É aí que está o nosso caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é a ferramenta. Em Jesus está todo o banquete de Deus. Em Jesus está todo o banquete de Deus. Jesus é o grande depósito de Deus. Agora nós temos que conhecer o que há dentro desse depósito. E como os vamos conhecer? Somente através de conhecer as Escrituras Sagradas. É o caminho. Abrir a Escritura Sagrada. Agora tem que ter procedimentos. Você pode ler a Escritura Sagrada de fio a pavio e não entender nada, desanimar e falar, não quero saber disso. Já vi muitas pessoas que fizeram isso e abandonaram porque não entenderam nada. Pois a letra mata, diz as Escrituras. Para se entender a palavra de Deus, tem que ter a revelação do Espírito Santo. O outro elemento da Trindade, a pessoa do Espírito Santo. Outros vão para outro extremo, conhecem profundamente a Escritura Sagrada. Conhecem muito, mas não conhecem o Espírito Santo. Então, realmente,
somente aquele conhecimento dele é o conhecimento que mata. Ele não tem o conhecimento que ilumina, que edifica, que traz vida, pois ele não conhece o Espírito Santo. Ele não conhece aquilo que Jesus Cristo disse. Ele vai tomar do que é meu e vai dar para vocês. O Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem as minhas palavras. Vai colocá-las fresquinhas na mente de vocês. Vai ser como água viva que sai da fonte. O Espírito Santo é a fonte da palavra de Deus. Ele é que vai trazer Jesus para os nossos dias, vivo. Ele vai atualizar as palavras de Jesus para os nossos dias. E nós vamos entender Jesus tão vívido, ou muito mais profundamente, do que os apóstolos quando tocavam nele. Os apóstolos, quando tocavam em Jesus Cristo, e ainda não tinha havido o Espírito Santo, eles têm menos entendimento do que nós hoje. De tal modo que a gente pode ver este fato na vida dos apóstolos, é que antes de Jesus morrer, eles fizeram a proposta: nós, se preciso for, morreremos por ti e contigo. E um dos representantes dessa voz foi Pedro. Jesus disse: Pedro, 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Pedro estava autoconfiante. Mas quando a pressão veio, Pedro, caiu fora. Fugiu. E os discípulos também fugiram. E Jesus ficou sozinho. Os seus seguidores fugiram diante da pressão. E depois que Cristo ressuscitou, nós podemos ver um outro quadro, um quadro de dúvida. As mulheres contaram o que aconteceu no sepulcro. Eles não acreditaram. Eles não acreditaram na notícia da ressurreição de Jesus. Se não acreditaram, estavam num estado espiritual chamado incredulidade. Teve um que disse: eu não acredito de maneira nenhuma. Eu só vou acreditar nessas palavras quando eu, com meu dedo, tocar a mão nas suas chagas. Tocar a mão naquela ferimenta do seu costado. Aí eu acredito. Os discípulos estavam dentro de um espaço chamado incredulidade. Quando perderam Jesus Cristo, viram Jesus Cristo morto e sepultaram Jesus Cristo, as esperanças deles caíram por terra, foram sepultadas também. Esse era o estado dos discípulos sem o Espírito Santo. Perderam a luz. A luz do mundo tinha desaparecido, estava enterrada, estavam em completa trevas, completa angústia, completa tristeza, estavam perturbados, não tinham paz. Acabou a tranquilidade e o gozo deles. Mas em vindo o Espírito Santo, nós vamos ver um outro tipo de homem. Pedro, que fugiu acovardado, negou Cristo 3 vezes, enfrentou os principais dos sacerdotes com ousadia e galardia, a tal ponto que eles ficaram admirados. Como pescadores, homens ignorantes, falam com tanta lógica e com tanta ousadia. E eles não podiam contra os argumentos de Pedro, pois Pedro tinha provocado um ato com grande evidência. Um ato com grande evidência, que eles não podiam desfazer aquele fato. Estava diante dos olhos de todos, era um fato chamado notório. E eles não tinham como desfazer. Não havia argumento para aquele fato. Pedro agora está revestido do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito não foi tirado da terra.
Esse Espírito que fortaleceu e colocou as palavras na boca de Pedro, hoje está na terra para nos fortalecer e colocar a palavra em nossa boca. Por isso que Jesus disse, quando vocês forem entregues aos juízos da terra, não ficais preocupados com o que é vez de dizer, não tenha ansiedade nesse caso, pois o Espírito Santo vai falar pela boca de vocês. É aquilo que Jesus tinha dito, ele vai vos fazer lembrar todas as minhas palavras. Ele vai tornar as palavras que eu tenho dito para vocês vívidas na mente de vocês. Elas serão como águas frescas. É isso aí que faz o Espírito Santo. Mas tem muitos que não conhecem nada sobre o Espírito Santo. E leem as Escrituras, conhecem profundamente a Escritura, mas não conhecem a ação do Espírito Santo. E quem lê a Escritura sem ser iluminado pelo Espírito Santo, diz Jesus Cristo que a letra mata. Então, são mortos espirituais, embora sabendo muito, e não vão levar nada. É isso, a palavra viva. Só vem através de quem? Através do Espírito Santo. E é isso. Jesus, aquele que tem o olhar com chamas de fogo, ele sabe das nossas situações. Agora ele quer que nós aprendamos a ter conhecimento, pois meu povo perece por falta de conhecimento. Ele quer que nós tenhamos conhecimento, para com as chaves do conhecimento, conhecendo as promessas de Jesus Cristo, conhecendo as promessas de Deus, nós possamos usá-la para os nossos casos. Uma das chaves que nós podemos usar é o nome dele. Ele disse, você vai ao Pai, mas você deve ir no meu nome. Utilize o meu nome para você ser atendido. E meu Pai vai te conceder. Porque tudo que eu peço a meu Pai, Ele me dá. Se você vai no meu nome, você vai representado. Pois você está indo no meu nome, não no seu. E Ele vai te atender. É uma das chaves. Ele deu a chave. A ferramenta está aí. Nós devemos usar essa ferramenta. Quanto às nossas circunstâncias, quanto à doença, quanto à enfermidade, quanto aos ataques malignos, quanto aos dados inflamados do inimigo. Vamos usar essa ferramenta. Agora, tem muito mais ferramentas. Temos a promessa dele. E os olhos dele estão lá. Diz que os olhos do Senhor estão na sua palavra para as fazer cumprir. Esses olhos de fogo, com labaredas de fogo, está atento também sobre a sua palavra para fazer cumprir. E tem uma passagem que diz, o Senhor confirmará as palavras dos seus servos. É uma boa nova. O Senhor confirmará as palavras dos seus servos. É uma boa nova. Isso nos dá força, não é? Nós não seremos decepcionados, pois Ele vai confirmar as nossas palavras. Nós temos um Deus que é o quê? Que tem os olhos de fogo. Um Deus que nos vê, que vê as nossas circunstâncias e que nos deu ferramenta para que Ele possa nos socorrer nos dias de tribulações. E a gente não vai passar vergonha. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. Aquele que tem os olhos de fogo, tem os olhos de fogo, aquele que vê bem, é aquele que nos ama. É aquele que quer ver a gente vitorioso. E quem tem a fé, vence o mundo. Vence o falso profeta. Vence Satanás. Vence a circunstância. Pois a fé é a vitória que vence o mundo. E fé é conhecimento. Então temos que ir na Escritura para obtermos o conhecimento das promessas de Deus, que não passa. Não passa. É a própria vontade de Deus. E assim
Sabendo a vontade de Deus, é outra coisa. Nós vamos pedir e vamos ter a certeza de que Ele vai nos atender. É uma boa nova, não é?